Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Estou aqui em mais um episódio do Bengala Verde no Ar para falar sobre literatura, valorizando a literatura brasileira e entendendo como é esse processo de escrita de um livro, de um audiolivro, como a gente sai do mundo do concreto e vai para o mundo do imaginativo, com o autor Marcelo Neri. Dá um oi pro pessoal, Marcelo. Olá, pessoal. Uma satisfação estar aqui. Espero poder contribuir com vocês com informações da escrita, de como que faz esse processo de tradução da linguagem escrita para o áudio, que é algo que eu estou bem interessado no momento de fazer. Maravilha, muito obrigada, Marcelo. Bom, eu vou passar aqui alguns informes necessários e daí a gente pode começar. Esse episódio está sendo patrocinado pela Roche Brasil Farmacêutica e a gente gostaria muito de agradecer, porque caso isso não acontecesse, nós não poderíamos estar aqui. Além disso, nós somos o Bengala Verde Brasil, uma associação sem fins lucrativos com dois objetivos principais. O primeiro objetivo, que é conscientizar a população sobre a deficiência visual, uma das coisas que esse podcast está fazendo, a gente espera, e o segundo objetivo, que é trazer qualidade de vida para a pessoa com deficiência visual, por meio de reabilitação, evento, interações sociais e esse podcast também. Espero que vocês gostem. Para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, é só procurar o @Bengala Verde. Eu peço, por favor, que você que está em casa, curta, comente, compartilhe, siga a gente, ative o sininho de notificação para que a gente possa distribuir nosso trabalho para o maior número de pessoas possível e a gente agradece muito por estar aqui com vocês. Eu vou fazer minha audiodescrição e aí eu vou passar para o Marcelo fazer a dele e a gente vai começar nosso bate-papo. Eu sou Cecília Vasconcelos, host desse podcast, diretora do Bengala Verde Brasil. Eu estou aqui no nosso bate-local, sentada na frente de uma mesa de marfim, com o Marcelo online, aqui na tela aparecendo, sentada numa cadeira de escritório, com uma parede de cimento queimado atrás de mim e LEDs verdes. Eu estou vestida hoje, que está muito frio em São Paulo, com uma blusa do Bengala Verde, que é verde, com o Bengala Verde escrito em branco, e o símbolo do Bengala, que é um olhinho com uma bengala, com um casacão preto, né, porque tá muito frio. Eu sou uma pessoa de pele clara, olhos castanhos escuros, cabelos ruivos abaixo do ombro, sobrancelha arqueada, nariz pontudinho e lábios finos. Bom, Marcelo, se você quiser dar um oi aí pro pessoal, fazer sua descrição e começar a contar um pouquinho dessa história, né? Como é que você começou aí para esse mundo da literatura? Tá bom. Eu sou mineiro de BH, eu sou um homem gay, cis, tenho 47 anos, mas o pessoal fala que eu aparento menos, eu finjo que acredito e está tudo bem. Minha formação é em ciência da computação. Como Caetano Veloso, eu digo que eu sou pardo, mas tenho fenótipos brancos. Tenho cabelos pretos, curtos, barba curta, preta no momento. Estou usando uma camiseta verde escrita "Onde você vai, arreda para lá", bem mineira. Também estou de boné verde. Estou num escritório que é onde eu trabalho, mais ou menos 3x3. Atrás de mim tem dois quadros grandes do René Magritte, obviamente não são originais, porque escritor iniciante não tem dia para isso. A minha, direita, a minha direita tem uma porta preta do armário, e a minha esquerda tem um aparador com alguns livros, um vaso, e minha máquina de Olivetti de escrever antiga, que é verde também. Parece que eu gosto de verde, ou foi só o inconsciente agindo para estar aqui com vocês no Bengala Verde? Eu tô achando que você entrou total na ideia do projeto aqui. Muito Mas obrigada. foi pura coincidência. Na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu estou todo de verde. Deve ter sido inconsciente. Ai, ai, muito legal, muito bom. Mas conta um pouco, Marcelo, pra gente, como é que você foi parar nesse mundo da literatura? Tá, desde pequeno eu sempre ouvi histórias da minha avó. Minha avó era professora de literatura e de português. Minha família é do interior de Minas, uma cidade muito pequenininha chamada São Brás do Suaçuí. Tem uns 3.000 e poucos habitantes. E aí eu ouvia que ela escrevia peças de teatro, escrevia poesia. Todo mundo sempre fala assim, sua avó foi minha professora. Porque na cidade pequena, assim, todo mundo conhece todo mundo e todo mundo é parente de todo mundo, né? E aí eu acho que eu não tive contato com ela quando eu nasci. Ela morreu, eu já tinha uns 2 anos, então não me recordo muito. Mas ouvindo essas histórias todas, eu acabei me conectando com ela através da literatura, né, de ouvir que ela gostava, etc. Minha família não é uma família
de muitos leitores, nunca foi de ter muitos livros, mas por conta do meu interesse, os meus pais eles acabaram incentivando isso, né? Por conta disso, de gostar de ler muito, eu escrevia nesta máquina de datilografia que está aqui atrás de mim, eu recuperei, né, esta máquina. Que E, legal. e fui uma criança muito sozinha, porque minha família é de pessoas mais velhas, né? Aqui em Minas a gente fala que é rapa do tacho. Então, eu sou a rapa do tacho. A diferença de idade com os meus irmãos, que eu tenho dois, né? Uma irmã mais velha e um outro, é de 7 e 5 anos, mais ou menos. A gente estudava em horários diferentes. Eu nasci em Belo Horizonte, sempre morei em Belo Horizonte, mas tive essa vivência do interior muito forte em mim. E aí eu brincava sozinho, né? E morei durante muitos anos próximo de uma avenida muito perigosa aqui de Belo Horizonte, muitos carros, enfim. Meus pais não deixavam eu sair para brincar, o prédio não tinha crianças, e aí eu tinha que inventar, né? E eu inventava através de leitura e de escrever as minhas próprias histórias. Com isso, eu acabei participando como júri de um concurso de literatura de Belo Horizonte, eu tinha cerca de 10, 11 anos, tinha uns 2 anos Nossa, nesse novo de concurso, tudo. que chama concurso João de Barro, de literatura infantil e infanto-juvenil. E aí eu acho que isso foi só, né, fermentando dentro de mim, foi um conjunto dessas coisas. E como toda criança, né, que cresceu na década de 1980, os primeiros livros assim que eu lia eram os da série Vagalume, né? E eram livros, a maioria deles assim, que tinha muito mistério, a forma de escrever era uma forma que me cativava naquele momento. E aí, a partir daí eu fui experimentando outras coisas, né? Que legal. E aí, como é que você virou um adulto que pegou essa paixão inicial e infantil por livros, por histórias, e transformou isso em algo assim que você realmente quis fazer, né? Minha formação é em ciência da computação, como eu falei, né? E depois eu Hum. fiz mestrado e fiz um doutorado, mas não cheguei a concluí-lo. Larguei no finalzinho, porque eu já estava cansado de academia. Eu queria outros caminhos, né? E nesse processo eu tirei alguns anos sabáticos para poder me repensar, já estou com quase 50 anos, como eu falei. E a literatura é algo que sempre pulsou. E aí eu comecei a fazer cursos de escrita criativa, de fazer contato com autores, de participar de grupos de leitura. E isso foi cada vez mais crescendo, crescendo, até que eu falei assim, eu acho que eu estou pronto para poder retomar algo que eu gostava tanto na minha vida, assim, e comecei a escrever e passar para pessoas de confiança para poder ler, e essas coisas elas foram naturalmente, assim, resgatando dentro de mim, né? Mas eu nunca deixei de ler, né? Acho que o escrever é que não chega a ser novidade, porque eu já escrevia, né, quando eu era Uhum. pequeno. Eu escrevi na minha infância e adolescência até por volta dos 17, 18 anos, mas aí a vida adulta chamou a responsabilidade, né? Tive que começar a fazer curso, trabalhar, estágio, etc. Fui professor por quase 20 anos na PUC Minas, né, na Universidade Católica, Uhum. na minha área de formação, né, na computação, mas de certa forma escrevia, né? Eu escrevia artigos científicos, né? Projetos de pesquisa, então nunca deixei de escrever, mas do ponto de vista de romance literário, é algo que já tem aí uns 3 para 4 anos que eu estou envolvido intensamente nesse processo. Nossa, muito bacana. E você começou escrevendo já sabendo qual estilo você queria, ou o que que você queria escrever, ou você foi descobrindo no processo? Como eu sempre gostei de ler mais romances de mistério, policial, um pouco de fantasia e ficção científica, mas mais romances de mistério e policial e suspense, né? É o tipo de literatura que eu tenho mais aptidão, que, como eu leio muito isso, eu acredito que eu consiga, de uma forma mais natural, fazer algo dentro dessa linha, né? E aí, o primeiro livro, né, que eu quis escrever, ele nasceu naturalmente assim. E o mais curioso, né, é um livro que eu comecei a escrever, até o título e a concepção da história, eu tenho tudo guardado da época da minha infância, né? E minha mãe resgatou há pouco tempo esses documentos que estão lá e essa história ela já existia e eu não lembrava. Então ela Olha. estava guardada em algum lugar e eu só dei vazão. Que interessante. E quando você começa a escrever uma história, você começa por onde? Pelo mistério final? Pela reflexão que aquilo te traz? Como é que você começa a pôr no papel? Eu acho que cada livro ele tem seu caminho, né? Esse especificamente
Eu queria tratar sobre... Eu parto de perguntas, né? A gente vai falar um pouquinho de questões filosóficas, são coisas que eu gosto de ler também bastante, mas sem ser aquele pedante, né, que vai citar segundo fulano, não nesse sentido. Uhum. Mas eu sempre parto de perguntas que eu quero responder, e aí a história ela vai crescendo em torno dessa pergunta, né? No caso desse livro, que tem um título provisório de Flores Astrais, Uhum. a pergunta na verdade, é uma frase, né, que eu fui construindo. Cada um tem sua versão de um fato e há a realidade. E aí, em cima disso, pensar assim, cada pessoa está vendo essa situação por um prisma, por um ângulo. Mas o que de fato aconteceu? E aí o próprio leitor vai lendo, encaixando esse quebra-cabeça. É um romance fragmentado, né? Então ele vai e volta em vários momentos da história desses personagens. É uma família centenária, cafeicultora no interior de Minas, é uma realidade que eu conheço. Eu gosto de escrever com nomes brasileiros, com situações brasileiras, e vivências que eu, como criança e hoje como adulto, eu passo, né, dentro da minha realidade. E aí, em cima disso, eu construo todos esses mistérios, né? E no final, o próprio leitor junta as partes do quebra-cabeça. Nem sempre é um final que vai ser totalmente água com açúcar. Tem as coisas que são, naturalmente, eu gosto de escrever finais felizes, mas às vezes os próprios personagens, eles não compreendem, quem vai compreender é o leitor. Eu gosto de fazer essa brincadeira, né? De transformar o leitor, que ele é que vai construir essa história, né? A história está ali, mas ele vai colocar suas peças também nesse quebra-cabeça para poder completar. É como se você criasse realidades com peças, faltando outras peças, e daí a pessoa tem que achar as peças, juntar as peças e entender o livro, é Isso. isso? Ou ele no final, porque se a gente fala, eu acabo mandando spoiler, né? Mas no final ele fala assim, será que realmente aconteceu foi dessa forma? Tipo, E aí, meio estilo Dom Casmurro? é que tem a dúvida, né, se traiu ou não? É, Pode e que ser, ninguém mas eu não sabe, né? vou, eu não vou me Porque. colocar nessa posição, porque aí é muito, né? Eu me É, coloco- não, é Machado de Assis, mas eu pensei só no estilo, assim, dessa coisa que ninguém tem a resposta, né? É a dúvida, sim, é gerar essa dúvida. E aí o que é interessante que eu gosto da forma que eu tento imprimir o meu texto é fazer com que o leitor ele perceba as suas convicções e talvez que ele não, essas convicções elas têm algumas arestas ou tem algumas frestas que ele talvez não esteja enxergando. Então, questões de preconceito que talvez estejam enraizados e que ele não perceba, e no final ele toma um choque ao perceber isso. Com os leitores beta que eu fiz a leitura do livro, isso aconteceu nos momentos em que eu realmente construí para que acontecesse. Eu achei isso bem pertinente e é o tipo de provocação que eu pretendo. Uhum, entendi. E para esse livro em específico, que ainda está em processo de editoração, né? Você tem alguma previsão de quando pretende lançar? Alguma coisa assim? Não. A editora ainda não passou uma data específica, mas a gente tem um prazo, né, dentro do calendário que ainda é este ano. Provavelmente deve acontecer aí para entre outubro e novembro. A gente já está no processo, que é um processo longo, né? É uma editora excepcional porque ela faz toda a curadoria e a editoração do livro com leitura crítica. Eu tenho um editor assistente, que é o escritor Luiz Ricciardi, que é formado em literatura comparada, e é muito atuante, né, como escritor, e também é escritor, né? E aí tem preparação do texto, revisão ortográfica e de estilo, aí volta para o autor faz a revisão, se tem mais algum ponto, devolve. A gente ainda está nesse processo. Próxima etapa é fazer a diagramação, a escolha da capa, a definição, né, final do título, e aí lançar para pré-venda. Legal. E você pretende lançar em quais formatos? Ele vai ser lançado, a princípio, no formato físico, e depois da pré-venda, a editora, dentro do contrato, né, a gente tem a editora Mondro, eu não falei o nome, né? O formato digital também. E eu, particularmente, eu iniciei, como você falou no início, né? Eu gravei alguns capítulos como teste para se transformar em um audiolivro, mas o trabalho que eu tento fazer talvez seja um pouco diferenciado, porque, primeiro que tem, eu sou o autor, né?
Então, eu sei o que eu quis passar de emoção numa determinada frase. Então, quando eu gravo, eu não faço uma gravação muito plana, né? A minha narração, sou eu mesmo que narro, ela tenta trazer a emoção do que eu quis na hora que eu escrevi. E aí, com isso, eu acho que eu tenho mais liberdade para poder trabalhar outras camadas, inclusive no texto, né? Às vezes o texto não fala que o personagem está caminhando por uma sala, ele está só observando as coisas, mas no fundo eu acrescento uma segunda camada de informação que é do áudio, que no livro não seria possível, a não ser que eu tivesse escrito, né? Eu acrescento camadas da respiração do personagem, da velocidade dos passos, da firmeza com que ele está pisando, você consegue perceber se o chão é de pedra, né, de mármore, por exemplo, ou é de madeira, se ele está descalço, se ele está calçado, se ele está afoito, e aí as passadas são mais aceleradas, mais firmes, ou se ele está tranquilo. Então, é o tipo de informação que no texto talvez ele possa estar ali subliminar, né, mas no áudio isso se torna mais efetivo, né, e traz acho que uma emoção para quem estiver ouvindo. Isso é muito interessante que você está pontuando, até para o pessoal de casa saber, né? Eu conheci o Marcelo pelo Matheus, um grande amigo meu que tem deficiência visual, que me pediu para ouvir os áudios aí, testes do Marcelo e ver o que que eu achava, o que que eu sentia, o que que eu entendia. E nós achamos muito legal a iniciativa por ser uma iniciativa inclusiva, né? Eu acho que para além de trazer uma nova camada artística e talvez até um novo produto, Uhum. traz também essa acessibilidade, né? Essa possibilidade da gente que tem uma deficiência visual não só ouvir com os nossos leitores de tela, num e-book, por exemplo, mas de viver a história assim de uma forma mais interativa. É como se você estivesse dentro da cena, né? Eu já não vou dar spoiler, mas eu ouvi alguns pedaços. E é muito interessante porque você parece que sente o que o personagem está sentindo, e daí você sente medo, eu pelo menos, senti medo junto com o personagem em alguns momentos, você fica às vezes naquela angústia de o que que vai acontecer agora. Então, a gente achou muito legal essa preocupação, né, de eh, fazer diferentes formatos para o acesso à arte e à cultura e ter assim essa modificação dentro dos formatos, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem o audiolivro só lendo o que já estava feito, né? Uhum. Assim, tipo, tem que fazer um audiolivro, beleza, eu vou ler o livro e resolveu. E o seu não, né? Parece que você está tentando criar algo, hum, talvez com outras ferramentas que possam complementar o livro físico, né? Sim, a ideia justamente é essa. Eu tenho uma facilidade de trabalhar com software, né? A minha área de formação, desde 93, 94, eu mexo com computador e sempre estudei, né, computação. E eu sou músico também, prático pela Ordem dos Músicos do Brasil, já tive banda, já tive home studio, então eu já tenho essa camada, essa facilidade de trabalhar tanto com a tecnologia quanto em entender o áudio. Associado a isso, na minha experiência como professor, eu tive alunos que eram deficientes visuais, alunos surdos, e também neurodivergentes. A universidade dava suporte a isso tudo. Então, eu pude compreender de perto quais eram as necessidades educacionais especiais que eles precisavam, adaptar a minha forma, né, o meu estilo de dar aula para que eles pudessem também ter um melhor aproveitamento na aprendizagem. E aí agora, com a oportunidade de poder fazer o livro gravado, eu acho que tem, além de ter abrir, né, o livro para poder ser aproveitado por outras pessoas que talvez não tivessem condições de ter um livro, por exemplo, que seja em braille, né? Pessoas também que têm dificuldade de leitura ou que não gostam de ler, né? Eu tive outros leitores que também que não eram deficientes visuais, mas que ouviram e que acharam que falaram assim, eu não consigo ler um livro, mas eu ouvindo eu quero acabar de ouvir, né? A Uhum. dificuldade nesse processo todo, Cecília, é que dá muito trabalho da forma que eu estou fazendo, né? Ele flerta com as radionovelas de antigamente, né? Com os barulhos, com a respiração. E aí escolher cada som tem o detalhe de que ele não pode sobrepor o que está sendo narrado ou chamar a atenção demais, porque aí tira a concentração de quem está ouvindo, né? Ele tem que ser uma camada ali como se fosse um argumento de som
para poder te ambientar e te fazer, né, ter essa imersão. Mas aí é o tempo para fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito metódica, e aí até ficar exatamente do jeito que eu gostaria, eu sou o escritor da obra, né? Então também quero fazer o melhor possível dentro do que eu consigo. Então acho que Com certeza. tem várias questões aí envolvidas, mas o projeto está de pé, né? É uma vontade muito grande porque realmente eu acho que abre espaços, como eu falei, né, não só para os deficientes visuais, mas pessoas que têm dificuldade de leitura ou pessoas que não têm o hábito de leitura. Então, acaba que o livro, ele possa, essa história, né? No final das contas, o que o escritor quer é que as pessoas vivenciem a história que ele inventou ali, né, que ele criou, e sintam as coisas que ele também sentiu ao escrever. Interessante. E como você acha que a literatura pode transformar, assim, a vida das pessoas? Porque eu fiquei pensando agora com você falando, né? Talvez esses diferentes formatos vá para além do incluir, como você falou, as pessoas com alguma necessidade específica, mas também trazer para esse tipo de arte pessoas que talvez não fossem se interessar inicialmente, né? Como você acha que, não sei, que seu livro ou que livros no geral podem transformar a realidade das pessoas? Eu acho que, como toda arte, a arte ela tem um papel provocativo, né? Seja apenas contemplativo, para você ficar ali em êxtase olhando para ela e contemplando, ou até para te questionar. E a literatura é uma das artes, né? Das sete, pelo menos, consideradas aí, né, das musas lá da Grécia Antiga. Então, a gente pensa assim, no meu ponto de vista, tudo bem você ler um livro que é apenas para você poder relaxar, né? Que eles chamam de literatura relaxante, ou cozy, né? Já tem um papel, que é fazer você relaxar, né? É um livro para você ler numa tarde e ficar bem, com o coração quentinho. E também tem aqueles que vão te fazer questionar sobre as coisas que você pensa na vida, né? No Flores, por exemplo, eu tenho um personagem que é preto, mas eu não descrevo ele como um personagem preto. Um dos temas do Flores Astrais é sobre preconceitos, né? Diversas formas. É, e aí eu descrevo, né? Falo do aspecto físico dele, é alto, é bonito, é elegante, ele é pai de dois adolescentes e ele é um marido exemplar. E aí você vai construindo essa imagem do leitor e, naturalmente, as pessoas, por conta de como a construção social é feita, né, hoje, as pessoas vão meio que tendenciando a pensar este personagem como um personagem branco. E quando eu Uhum. finalmente apresento, né, o conflito familiar, que ele casou com a menina lá, e que o pai não gostava porque ele era preto, aí os leitores, é o primeiro impacto, dei um pequeno spoiler, né? Os leitores têm um impacto de, nossa, eu não imaginei esse personagem preto. E isso tem em vários lugares, né? O livro tem o nome de uma música que é do Secos e Molhados, de 1973, que é Flores Astrais, e tem uma frase da música que é o que delineia, acho que toda a trama. Em um determinado momento fala, todas as cores e outras mais. Inclusive a dedicatória do livro, para todas as cores e outras mais. O personagem principal é um personagem gay, então todas as cores já traz essa imagem do arco-íris, né? Mas eu tenho personagens que são mais velhos, bem mais velhos, idosos mesmo, crianças, jovens adultos, adultos, então todas as cores na idade. Eu tenho relacionamentos afetivos diversos, então tem gay, lésbica, tem héteros, tem pessoas que não se relacionam com ninguém, assexuados, então todas as cores nos relacionamentos sexuais. O livro é numa fazenda de café centenária, que tem descendentes de ex-escravizados. Então, a gente tem ali a cultura afro-brasileira, o candomblé, e a família extremamente religiosa e católica. E tem uma cigana que lê cartas e trabalha com espiritualidade. Então, todas as cores também na questão religiosa. Eu tenho personagens de tons de pele diferentes, né? Brancos, pretos, ruivos. Então, também todas as cores nos tons de pele. Então, eu tentei fazer essa pluralidade dentro dessa história que passa um centenário da história do Brasil, desde a abolição, em 1880, até 1980, e você acompanha
como se fosse um romance de formação, o personagem principal vivenciando uma maldição familiar, né? A mãe dele se suicida porque ela avistava fantasmas nesse casarão antigo. E ele retorna para essa fazenda depois da morte do pai, que ele tem um relacionamento conflituoso por ele ser gay, depois de 20 anos, e ele vai tentar, né, se reconstruir dentro desse processo, né? Enfrentar novamente a família, só que agora ele é adulto, ele não é mais uma criança que sofreu os preconceitos por ser gay. E se passa em vários períodos históricos importantes do Brasil, né? Desde a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, Primeira Guerra Mundial em 1911, depois Segunda Guerra Mundial, aí tem a ditadura militar e o início da AIDS na década de 80. Nossa, quero muito ler o seu livro. Fiquei empolgadíssima. Mas fiquei pensando quando você está trabalhando a interseccionalidade, né? Então, esse conceito de que as pessoas têm muitas características que vão se relacionando e que as pessoas nunca são apenas uma coisa, né? E muitas vezes as pessoas podem estar em grupos, em situações de minorias mais de uma vez também, né? Então, Sim, é muito legal ver essa pluralidade de 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 humanos e de coisas. possibilidades que você está colocando assim. E eu acho que colocar isso no nosso contexto brasileiro é muito bacana também, porque a gente às vezes fica muito focado numa literatura que adoro, não tenho nada contra, mas numa literatura estrangeira que não pega a nossa história, né? E aí a gente Uhum, acaba conhecendo por muitas vezes o mundo mais lá fora ou só mundos fantásticos, dependendo do que você lê, e não conhece tanto aqui, né? uhum. A minha intenção justamente é escrever sobre nós, sobre o Brasil, sobre o que eu vivenciei, né? Muito desse livro são situações que eu presenciei comigo mesmo ou com outras pessoas que eu vi, e se torna mais humano e mais próximo, né? Então, eu acho que tudo bem escrever, não sei se futuramente eu escreverei algum livro que é de literatura fantástica, com coisas, né, fantasia pura mesmo, né? Mas eu acredito que, como primeira obra, eu queria tratar da minha realidade, sabe? Uhum. E dar voz a essas questões que me são importantes, me são caras. Interessantíssimo. E me parece que tem várias questões filosóficas e embutidas no livro. É isso mesmo? Isso é um objetivo Sim. central seu? Por que você quis É, trazer todas essas ponderações? eu acho que a filosofia ela nos faz seres humanos melhores porque ela nos faz questionar as nossas certezas, né? Uhum. Eu gosto muito de ler sobre filosofia, mas assim, longe de ser um catedrático e entendido, né, tão profundo assim, mas dentro daquilo que me serve para o meu dia a dia e que faz sentido e que eu vejo que me melhora, dentro do livro tem esses pontos. Mas como eu falei, o personagem não chega e recita algum aforismo importante, né? Eu construo cenas em cima de um conceito e aí eu faço o próprio leitor chegar às conclusões, mais ou menos como a maiêutica socrática, né? Sócrates fazia isso, né? Ele fazia a pessoa ir se questionando, fazendo perguntas e a própria pessoa respondendo para chegar no final àquela conclusão de que ele sabe a resposta para algo que ele achava que ele sabia. E aí tem esse confronto, né? Essa provocação de confrontar essas certezas que é o que eu tentei fazer nesse livro, né? Muito legal. E tem algum sentimento, alguma reflexão, percepção que você gostaria de provocar de antemão nos seus leitores? Tem uma logo no início do livro, que é quando o Tiago retorna. Tiago é o personagem principal, né? Quando ele retorna, porque o pai dele faleceu, e ele já volta para a fazenda, é um clássico, né? Esse livro ele tem um tom, para falar aqui, pessoal, ele tem um tom bem novelão brasileiro, porque é algo também que fez muita parte da minha infância, né? Que cresceu na década de 80 e 90 assistindo televisão, né? As novelas da Globo, minisséries. Então, fui muito influenciado por isso. Então, ele tem alguns motes de clichês de novela, sem ficar pedante, obviamente, né? Tentei fazer de uma forma que ficasse natural, dentro do contexto da história. E aí, quando o Thiago volta para a Fazenda,
ele encara alguns medos da infância dele, né, que ressurgem, e ele agora é um homem de 45 anos, assim como eu, né, 47, e aquilo revive dentro dele, e aí ele para e pensa assim, poxa, e aí esse é um pensamento filosófico, né? Eu dei uma deturpadinha nele, ele é diferente, mas dentro do contexto da história fez sentido, né? Que os nossos medos dependem da qualidade dos nossos pensamentos. A frase original é do Marco Aurélio, que fala que a felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos, né? A filosofia estoica que está na moda, mas eu tento colocar de uma maneira natural, assim, dentro do contexto da cena, né? Que as pessoas vão chegando a essa conclusão sem ficar parecendo palestrinha. Então, Uhum. cada capítulo, na verdade, é construído em cima de um pensamento filosófico. Qual que é o ensinamento que a pessoa vai tirar dentro daquele pedaço da história, né? E aí são esses quebra-cabeças que vão se moldando e a pessoa, no final, ela conclui o que ela quiser concluir. Uau! Entendi. Quero muito ler, já tô aqui querendo comprar. Nem tá pronto, já tô querendo ler. Ma o que é Obrigado. bom, né? Acho Sim, que faz todo sentido. Todo o cuidado que você está tendo em N aspectos para a construção do livro, é realmente um estudo muito profundo, muito bacana mesmo. E eu fiquei te ouvindo, né? E você que fez uma transição, né? Trabalhava com outra coisa e agora sim. está se debruçando nesse mundo literário. O que que você indicaria para pessoas que gostariam de escrever livros? Tem sei lá, alguma dica que você possa dar? Bom, vou falar o que tem funcionado para mim, né? Pode ser que não funcione para o outro, enfim, acho que cada um tem que encontrar o seu caminho. Mas o que eu tenho feito, né? É assim, leitura eu acho que é inevitável, é a primeira recomendação que qualquer escritor e qualquer professor de literatura ou de escrita criativa vai dizer. Então, assim, leia. E acho que é o caminho, é o primeiro, né? Mas tente evitar ler só clássicos. Os clássicos estão aí, eles já têm o seu espaço e tem, obviamente, seu valor, mas porque senão a gente fica muito tendencioso a escrever como os clássicos. O leitor contemporâneo e as editoras no Brasil, né, elas buscam livros que têm uma linguagem que se adequa à sua realidade. Eu acho que, como toda arte, as artes elas refletem um aspecto da sua época. Um Dom Casmurro foi escrito lá em 1800 e cacetada, fazia sentido naquela época, a gente lê hoje e adora, né? É um estilo diferente, mas já foi feito, e já foi muito bem feito por outros escritores em outros momentos. A literatura de hoje, ela exige que você tenha uma outra forma de escrita, né? Aí é o que eu vejo muito que acontece, né, nesses grupos que eu participo, são leitores que estão tão viciados, né, e nesse tipo de escrita e tentam reproduzir algo que já foi muito feito e desgastado, né? O que se busca hoje, tanto o leitor quanto as editoras, é dar espaço para vozes que sejam ecoantes com o seu período, com o seu tempo, né? E eu acho que é isso. Aí, além disso, né, de tentar escrever adequado a essa realidade moderna, contemporânea, na verdade, fazer cursos, né, de escrita criativa, não só pelo aprendizado, mas para ter contato com outros escritores que são iniciantes como a gente, ver o que o pessoal está fazendo, ler o que está fora do circuito mercadológico também, porque você vai ter a oportunidade de conhecer escritores que ainda não publicaram, por exemplo, com as leituras beta. Fazer esse networking, que eu acho que é uma coisa incrível, né, de você conhecer outras pessoas e fazer essas trocas. E, terminado o seu livro, não está pronto. Vai fazer revisão, faça uma leitura crítica com um profissional que é do mercado, de preferência com escritores que já escrevam e que está alinhado com o seu tipo de livro. Não adianta nada você escrever um romance infantil e pedir para um escritor que escreve livros super psicológicos e uma linguagem extremamente hermética. Talvez ele não vá entender o que você está escrevendo ou achar que está tá pobre, enfim. Ou você escreve um romance hot e passa para um escritor mega contemporâneo que trata de outros assuntos, no caso. Então, assim, o tipo de retorno que você vai ter não vai estar alinhado com o tipo de texto que você escreveu. E tem espaço para todo tipo de literatura, né?
Interessantíssimo. Nossa, muito obrigada. Eu aprendi muito hoje aqui, fiquei com muita vontade de ler o livro. Queria te parabenizar, assim, por todo o trabalho. Espero que lance rápido para a gente poder divulgar aqui pelo Bengala Verde também, para os nossos assíduos leitores. As pessoas com deficiência visual têm muita prática de leitura, nós temos muitos grupos de leitura, principalmente porque nós ficamos muito tempo sem filmes, séries, com audiodescrição. Então a gente Uhum. foi para o mundo dos livros, porque no mundo dos livros nós imaginamos, nós criamos, nós não precisamos enxergar, ou nós não perdemos partes de cenas importantes de uma história por não estar enxergando, né? Então no meu ponto de vista, é uma arte extremamente inclusiva. Então, queria agradecer muito. Gostaria de ficar mais tempo aqui, mas preciso ir finalizando. Então, vou pedir para você deixar uma mensagem final para o pessoal. Também, se você quiser passar o seu contato, onde as pessoas podem te encontrar, ou onde as pessoas podem descobrir quando o livro for lançado. E aí, depois eu faço aqui o fechamento do episódio. Bom, primeiro, agradecer o espaço e o carinho de vocês, essa oportunidade de poder estar falando aqui de algo que eu amo fazer. Fico muito feliz de poder ter o conhecimento, o tempo e oportunidade para poder criar também esse audiolivro. Como você falou antes, né, tem essa importância de democratizar a literatura, não só através do texto, mas também na parte do áudio, e vindo do próprio autor, talvez traga, né, uma outra riqueza aí na hora que a pessoa estiver ouvindo. E com mensagem final para a audiência, ler é uma das atividades mais difíceis do ponto de vista da cognição do cérebro. Exige silêncio, tempo, concentração, paciência, isolamento, repertório, decodificar os símbolos, juntar esses signos, traduzi-los para compreensão, memorizar o que foi dito. Ler não é, biologicamente falando, acho que isso está no livro do Sapiens, do Harari, não é uma atividade biológica natural do ser humano. A gente precisa fazer um esforço para isso, né? Ninguém no tempo das cavernas precisava ler para poder fugir de uma onça, né? O que a gente precisava falar era falar, né? Ah, a onça aí, todo mundo sai correndo. Ler é difícil pra caramba, mas tente encontrar o que você gosta de ler, porque ler, apesar de não ser biologicamente natural, ele é culturalmente necessário. É através da leitura que a gente se comunica, que a gente aprende novas palavras, a gente cria novos conceitos e a gente consegue se comunicar melhor. Então, não se sinta obrigado a ter que ler um livro clássico, porque está todo mundo falando, está na moda, ou um último livro que ganhou um prêmio, e aí você pega e acha aquilo chato pra caramba. Você ainda precisa amadurecer esse seu processo de leitura. Então, encontre aquilo que você gosta de ler, para que você sinta prazer neste processo, e leia. É isso. Show de bola. Ontem mesmo, eu não sei quem me falou, algo muito parecido com o que você está dizendo, de que aprender a falar a gente aprende, né? Ler e Uhum. escrever é com mais naturalidade. Ler e escrever, a gente, com um aninho, a gente já fala algumas palavras. Ler e escrever, a gente começa a aprender com 6 anos e vai aprender com profundidade com 13, 14, 15, né? 6, Uhum. 7, né? Exato. E quanto mais velhos ficamos, mais profundidade temos na leitura se praticarmos, né? Sim. Interessante. Alguém me falou isso ontem. Ó, Só que muito eu não legal. lembro quem foi. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí ontem me falaram isso. Muito interessante. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, Marcelo. Eu espero que seja um sucesso seu livro. Avise a gente para que a gente possa divulgar. Tem o meu contato, eu esqueci de deixar. Sim. Me encontre no Instagram, autor.marcelo Neri. Meu Neri é Nery. Nery. Não, Nery. Ah, tá. Um Neri. E só. Tá bom. Uhum. Beleza. Maravilha. Bom, a Obrigado. gente põe aqui também, quando a gente for lançar, a gente coloca aqui embaixo na descrição para o pessoal te achar. Tá bom, muito obrigado. Obrigada, gente. Por favor, curtam, comentem, compartilhem, sigam. E espero que vocês tenham aprendido muito e tenham vontade de ler o livro como eu. E até o próximo episódio.